passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Jesus mostra então para nós que o mundo novo anunciado pelo profeta já chegou. E esse texto que nós escutamos, nós podemos dividi-lo hoje em 3 momentos. Primeiro momento, a pergunta de João Batista. João Batista estava preso por causa de ter acusado Herodes, ter reprovado o seu comportamento. E no cárcere, ele ouve então falar das obras de Cristo, tão diferente do que ele tinha anunciado, e esperava. Ele anunciara um juiz severo, que castigaria os pecadores. E aí ele se defronta então com um Messias, alguém que se aproxima dos pecadores, Jesus que vai ao encontro dos pecadores. E perplexo então por essa situação, João envia 2 dos seus discípulos com a pergunta bem concreta, És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? E Jesus então, ele responde a esta pergunta de João Batista, apontando 6 sinais concretos da libertação. E de contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os pobres são evangelizados. E acrescenta, feliz de quem não se escandaliza de mim. E o terceiro momento do Evangelho é o testemunho que Jesus também dá de João. João Batista não é um caniço que verga conforme o vento. Jesus vai dizer, não é um pregador oportunista que se adapta conforme a situação. Não é um corrupto que vive na fortuna e no luxo. Ele vai dizer que João Batista é mais que um profeta, é o maior nascido de mulher. E acrescenta, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por isso, irmãos e irmãs, no evangelho que nós escutamos hoje, nós vemos que a resposta de Jesus a João foi clara. E de contar a João o que estáis vendo, o que vocês estão ouvindo. Pelos sinais que podiam ver e ouvir, Jesus então comprova a presença salvadora e libertadora de Deus no meio dos homens, no meio da humanidade. Por isso, irmãos e irmãs, em nossa vida, em nossas comunidades, há gestos de salvação e libertação que são sinais de que o reino de Deus já chegou. Em nossa vida, em nossa comunidade, há gestos de salvação e libertação que são sinais de que o reino de Deus já chegou. Jesus fala dos surdos. Os surdos, fechados no mundo, sem comunicação e sem diálogo, encontram em nós, em mim, em você, em cada um de nós, palavra de Deus que os desperta para um caminho de comunhão e de amor. Jesus fala dos cegos. Os cegos, encerrados nas trevas do egoísmo ou da violência, encontram em nós o desafio encontram em nós o desafio de que Deus lhes apresenta uma oportunidade para abrir os olhos e ser luz na vida das pessoas. Jesus no Evangelho fala dos coxos. Os coxos privados de movimento, de liberdade, escondidos atrás das grades ou de uma sociedade que os encerra, encontram em nós a boa nova da liberdade, da libertação.
Jesus no Evangelho fala também dos pobres. Os pobres sem vez, sem dignidade, sentem em nós o amor de Deus? Diocese em Evangelização.